A Spectra é uma empresa especializada em Private Equity. Nós gerimos fundos e carteiras administradas que investem exclusivamente nessa classe de ativos. Somos pioneiros nessa indústria no Brasil, até então os únicos brasileiros com posição relevante nesse mercado. A nossa equipe é responsável pela gestão do primeiro fundo de fundos de Private Equity do Brasil, que hoje encontra-se 80% investido. Private Equity é um investimento em empresas privadas de capital fechado. O investimento em Private Equity se assemelha ao investimento em bolsa, dado que o objetivo é adquirir participação de empresas e, à medida que elas cresçam e ganhem eficiência, se possa vendê-las e oferir lucro para quem investiu. A tarefa de se investir em Private Equity não é simples por inúmeras razões. A primeira delas é que você não tem o direito de se arrepender. Investir num fundo de ações ou multimercado e um ano depois aparece um gestor melhor, você pode trocar de posição. Em Private Equity, isso não é possível, dado que é um investimento ilíquido. Portanto, recomenda-se que para se fazer o primeiro cheque em Private Equity, se conheça o todo. Porém, não existem informações públicas consolidadas sobre a indústria de Private Equity no Brasil, o que dificulta bastante esse processo. Há 5 anos, a nossa equipe se dedica a mapear e a conhecer os gestores de Private Equity no Brasil e na América Latina. Criou-se, então, uma base de dados com mais de 1.900 transações de 250 gestores e 500 fundos na região. Essa base de informações dá à Spectra uma condição distinta enquanto investidores dessa indústria. Porém, isso nos permite dar o primeiro passo, que é conhecer o que diferencia esses gestores, quais as estratégias que tiveram êxito, quais aquelas que não tiveram sucesso. Nenhum outro grupo de investidores detém informações tão extensas a respeito de Private Equity e com este nível de detalhes. Em parceria com o INSPER, no início de 2013, criamos um departamento de pesquisa com o objetivo de levar a público informações inéditas sobre esse segmento no Brasil, disseminar conhecimento e, de quebra, nos tornarmos um melhor investidor. Assim, a Spectra, levamos Private Equity muito a sério e colocamos toda essa expertise a serviço dos nossos investidores. Private Equity no Brasil já é uma indústria madura. Hoje são perto de 250 gestores de Private Equity no país que administram cerca de 100 bilhões de reais em ativos. Trata-se de equipes experientes, algumas há mais de 25 anos investindo no país. Como dissemos, o fundamento de se investir em Private Equity é parecido com o de se investir em ações. Na prática, são ativos da mesma natureza. Porém, na média, Private Equity entregou 25% ao ano em dólares nos últimos 20 anos do Brasil, enquanto que o índice Bovespa entregou 12,4% e o juro, a Selic, 11,8%. É comum se dizer que não compensou investir em ações no Brasil nos últimos anos. E, de fato, com uma taxa de juros tão alta, isso é verdade. Porém, para aqueles que investiram em Private Equity, o retorno compensou. Mais ainda, os 25% melhores gestores de Private Equity no Brasil entregaram retornos acima de 50% ao ano em dólares. Ou seja, para aqueles que fizeram uma boa escolha, o retorno mais do que compensou. Esses retornos foram obtidos em momentos difíceis para o Brasil. Ao longo dos últimos 20 anos, o Brasil foi palco de inúmeras crises. A crise do México, a crise da Ásia, a crise da Rússia, a quebra da âncora cambial, a queda das Torres Gêmeas, o pré-Lula e, para culminar, a crise de 2008, a maior crise dos tempos modernos. Mesmo assim, Private Equity foi capaz de gerar retornos bastante interessantes. Neste período, o Brasil não tinha reservas. A taxa de juros era altíssima e o mercado de capitais ainda frágil. Mesmo assim, Private Equity entregou retornos altíssimos nesse período. Nos Estados Unidos, nos últimos 25 anos, o retorno médio de Private Equity foi de 13% ao ano em dólares, ou seja, quase a metade do que foi no Brasil. Porém, lá, o mercado de capitais é muito mais desenvolvido, a taxa de juros muito menor e as equipes de Private Equity muito mais experientes. Então, por que o retorno lá foi tão menor do que aqui? A resposta está no nível de eficiência do mercado. Private Equity ganha dinheiro extraindo o valor das ineficiências da economia. O fato de, no Brasil, os serviços serem precários, a saúde ser ruim,
a educação de má qualidade e faltar infraestrutura, é uma péssima notícia para nós enquanto cidadãos, mas uma boa notícia para nós enquanto investidores de private equity. As empresas têm menos acesso ao capital, não são tão bem geridas e o mercado é menos arbitrado. Portanto, esse ambiente favorece a extração de valor de private equity. A decisão de se investir em private equity ela não é pontual, mas sim estratégica. Também não estamos confortáveis com o momento atual no Brasil. Assim como todos, gostaríamos que o Brasil hoje estivesse seguindo rumos diferentes. Para a private equity, o que importa é o longo prazo. Praticar o chamado market timing em private equity é quase impossível. Ao dar dinheiro para um gestor de private equity hoje, ele comprará empresas no Brasil nos próximos 3 a 4 anos. Como estará o Brasil nesse período? À medida que essas empresas recebem os investimentos, elas serão tocadas e vendidas daqui a 5, 6, 7 anos. Como estará o Brasil daqui a 7 anos? Não dá para dizer. Portanto, estimar se agora é um bom momento para investir em private equity não passa de um exercício de futurologia. Nossos estudos recentes calcularam a correlação entre a performance de private equity no Brasil e o desempenho do PIB. O resultado foi de menos 3%, ou seja, praticamente zero. Em outras palavras, não influencia o desempenho do PIB na performance de private equity. As teses de private equity elas são micro e não macro. São as características individuais de cada empresa, aliada a uma gestão profissional, uma dose extra de capital, que fazem a diferença. A classe de ativos de private equity é uma classe descorrelacionada, resiliente, em outras palavras, defensiva. Se faz sentido ter private equity na sua carteira, faça de forma disciplinada e contínua, de preferência diversificada em termos de teses, gestores e momentos. As barreiras para se investir em private equity são muitas, o que dificulta o acesso da pessoa física. Ainda aqui nos Estados Unidos, 20% do patrimônio das famílias esteja investido em private equity, o grande investidor dessa indústria é o institucional. Os fundos de pensão, as fundações, os endowments. Não é fácil obter informações sobre a indústria. Em geral, os dados sobre as transações dizem respeito somente aos investidores, aos gestores e às partes relacionadas. Não há uma fonte pública de informações sobre private equity, o que dificulta o acesso. O processo para se analisar um gestor e chegar à convicção de que aquela equipe tem as competências para gerar valor não é trivial, é denso, leva tempo. O ticket mínimo para se investir nessa indústria é alto. Alguns gestores não captam no Brasil, portanto, para investir neles, há de se criar uma estrutura offshore, e isso leva tempo e custa dinheiro. Ainda que seja uma classe de ativos atraente, não significa que não existam riscos. Em média, nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, 30% dos investimentos feitos em empresas viraram pó. Por outro lado, 25% deles entregou 5 vezes capital ou mais para o investidor, o que compensou. Se formos pensar em fundos de fundos, em nenhum caso na história dos últimos 25 anos, um fundo de fundos entregou retornos negativos. Porém, nenhum deles entregou 5 vezes capital, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Se plotássemos, neste cenário, os fundos brasileiros, dado que o retorno aqui foi o dobro do que o retorno nos Estados Unidos, provavelmente os fundos de fundos teriam entregue para os investidores retornos excepcionais em termos reais. Outro risco importante em private equity é a gestão. É a classe de ativos onde existe a maior diferença entre os bons e os médios gestores. Nos últimos 20 anos no Brasil, os 25% melhores gestores entregaram retornos acima de 54% ao ano em dólares, enquanto que os médios entregaram 16% ao ano em dólares. A Spectra quebra as barreiras e aproxima a private equity do investidor. Temos informação, a maior base de dados do mundo sobre private equity no Brasil. A nossa equipe tem a capacidade técnica de selecionar os gestores. Nossa estrutura permite o acesso aos gestores tanto no Brasil quanto no exterior. E o ticket mínimo para se investir é de R$300 mil. O fundo da Spectra investirá em 5 a 8 fundos
que comprarão de 35 a 50 empresas, portanto o risco deixa de ser concentrado. Na Spectra temos uma grande preocupação com a comunicação. Em alguns casos, estamos convidando investidores a investir em Private Equity pela primeira vez. Trata-se de uma classe de ativo com características diferentes daquela que ele está acostumado. Como exemplo, por não ser marcada a mercado, a cota de um fundo de Private Equity não exprime a dinâmica dos investimentos da carteira. Tendo assim, para que o investidor possa acompanhar no detalhe a evolução dos seus investimentos, gastamos um bom tempo nos comunicando. Desta forma, damos tanto aos investidores quanto aos advisors a noção exata do que está acontecendo. Como parte do processo de comunicação, fazemos o Annual Meeting. Durante uma manhã, convidamos os gestores e os CEOs das empresas para dar insights sobre as companhias. Trata-se de um momento bastante rico, porém não cobre o todo. Por isso, fazemos também o relatório trimestral. Neste documento, falamos sobre o mercado de Private Equity, sobre o pipeline da Spectra, e fazemos um acompanhamento uma a uma das empresas do portfólio. Enviamos também aos cotistas, à medida em que ocorram, os fatos relevantes. A cada vez que investimos num fundo ou numa empresa, passamos aos investidores o detalhe daquela transação, os valores envolvidos e os objetivos de curto, médio e longo prazo de cada uma das empresas. Por último, fazemos o clipping. Tanto os fundos quanto as empresas são matérias de jornal e revista. De tempos em tempos, reunimos essas informações e enviamos para os nossos investidores. Desta maneira, entendemos que levamos aos nossos investidores a informação na medida certa, com a densidade adequada e permitindo que ao longo de todo o processo ele acompanhe a evolução dos investimentos do fundo. O processo de investimento na Spectra é dividido em duas etapas. Do lado macro, analisamos as estratégias que fazem mais sentido. Do lado micro, analisamos os gestores, os fundos e seus investimentos. Podemos dividir as estratégias em três grandes grupos. Em um extremo estão os fundos de mega buyout, que fazem cheques em grandes empresas. No outro extremo estão os fundos de venture capital, que fazem cheques em empresas nascentes. Entre um e outro estão os fundos de mid-market, que fazem cheques entre 10 a 150 milhões de reais por empresa. Fundos grandes fazem cheques em empresas grandes, e não são tantas empresas grandes assim. Esses gestores têm pago entre 10 a 18 vezes EBITDA pelas empresas que vêm adquirindo. Para piorar, empresas grandes não são tão ineficientes, já têm mais acesso ao mercado de capitais, já têm mais governança, têm equipes de gestão experientes. Mais ainda, a saída de uma grande empresa tem seu IPO, e o mercado de IPO é relativamente volátil. Nossa visão é que o investimento em empresas de médio porte é muito mais atrativo. Esse tipo de empresa tem menos acesso ao mercado de capitais, tem menos governança, tem times menos experientes. Existe muito mais valor para ser extraído desse tipo de empresa. Por existir menos competição, os gestores tendem a pagar menos. Para se ter uma ideia, nosso Fundo 1, que já tem hoje 15 empresas no portfólio, teve elas sendo adquiridas a médias de 6 vezes EBITDA, muito menos que os fundos de grande porte. Mais ainda, a saída de empresas de médio porte tem seu estratégico, o M&A. E o mercado de M&A no Brasil só tem crescido nos últimos 6 anos. Do lado micro, analisamos as gestoras e suas equipes para entender a competência do time e o alinhamento de interesses com os investidores. Resumidamente, buscamos equipes que tenham as 5 habilidades básicas do Private Equity. Times que saibam originar oportunidades de investimentos, saibam analisar essas oportunidades, saibam negociar e estruturar aquisições, saibam tocar essas empresas e depois saibam vender. Ex-banqueiros são ótimos para originar oportunidades, são muito bons para negociar e estruturar, mas não são os melhores para tocar uma empresa. Ex-consultores ou ex-empresários são muito bons para tocar uma empresa, mas não são os melhores para negociar uma aquisição. Procuramos equipes que tenham expertise completo, mas mais do que isso, que tenham redundância. Não é incomum que, dado o investimento de muito longo prazo em Private Equity, alguma das pessoas saia do time no meio do caminho. E se uma equipe tenha apenas uma pessoa com uma determinada habilidade e essa pessoa sair, a gente fica sem a habilidade importante. Para termos conforto,
buscamos equipes que tenham mais de uma pessoa com determinada habilidade. Ao avaliar um time, analisamos o seu track record. Em Private Equity, existem 4 fontes de retorno financeiro. A primeira, melhoria operacional, tanto por crescimento de receita quanto aumento de margem. A segunda é arbitragem de preços, comprar barato e vender caro. A terceira é desalavancagem, comprar uma empresa endividada e pagando a dívida no meio do caminho. Quarta, pagamento de dividendos. Nossa visão é que preferimos gestores cujo grosso de seu resultado tenha vindo de melhoria operacional. Acreditamos que isso é muito mais replicável e menos afetado a ciclos macroeconômicos quanto a arbitragem de preço. Além de competência, buscamos alinhamento de interesses. Tipicamente, um gestor tem 2 fontes de receita: taxa de administração, que é paga mensalmente, e taxa de performance, caso haja lucro. Porém, se o retorno for negativo, quem perde é o investidor. Portanto, buscamos gestores que investam uma parte substancial do seu patrimônio nos fundos geridos por eles. Dessa forma, caso eles percam dinheiro, vai doer no bolso deles também. O nosso processo de due diligence dura de 6 meses a 2 anos. O processo precisa ser muito longo para nos dar a convicção que necessitamos. O Spectra Private Equity 1 está hoje investido em 5 fundos no Brasil, que por sua vez já compraram 15 empresas. Espera-se que 35 empresas venham fazer parte da carteira. Desde que elas foram adquiridas até hoje, elas vêm crescendo em média 20% ao ano nas suas receitas e 15% ao ano em seus EBITDAs. Hoje, nenhuma das empresas representa mais do que 5% do patrimônio total do fundo. O portfólio do fundo foi construído em linha com a nossa visão de diversificação de teses e estratégias de investimento. Temos o Spectra 1, gestores setoriais e generalistas, que fazem controle ou fatias minoritárias. Gestores que compram controle conseguem influenciar muito mais na gestão da empresa. Por outro lado, pagam um prêmio pelo controle. Quem compra a fatia minoritária influencia menos, não paga o prêmio no controle, mas por outro lado, investe em uma empresa que não precisa vender o controle, que tem um bom empreendedor, que toca bem esse negócio, mas precisa de capital para crescer. A gente entende que faz sentido ter na carteira pouco dos dois. Quem faz controle bem é um bom dono, quem faz minoritário bem é um bom sócio. Quanto a ser setorial ou generalista, entendemos que faz sentido ser setorial quando existem 2 fatores: o setor seja complexo e amplo. Complexo para fazer sentido ter uma equipe especializada, e amplo para garantir que o gestor vai fazer todos os investimentos por convicção e não por obrigação. Ao alocar capital dessa forma, garantimos estarmos expostos a diferentes teses e estratégias de investimento, permitindo assim uma alocação eficiente em Private Equity. Assim foi feito com o Spectra 1 e assim continuará sendo feito com os diversos portfólios da Spectra. Os custos totais pagos pelo investidor são um tema relevante para nós. Buscamos reduzi-los através de 2 formas: negociando rebates com gestores investidos e realizando co-investimentos. O fundo de Private Equity, em geral, cobra 2% ao ano de taxa de administração e 20% de performance. O Spectra 1, por exemplo, cobrava 1% ao ano de administração e 10% de performance. Se fôssemos somar, nosso costista estaria pagando 3% ao ano de taxa de administração e 30% de performance. É muito. Porém, devido aos rebates dos co-investimentos, nosso fundo 1 custou uma resultante de 2,2% de administração e 15% de performance. Ou seja, saímos 10% mais caros na parte de administração, mas 25% a menos na performance. Se o retorno do fundo atingir o resultado esperado, teremos saído mais baratos para o nosso cotista do que se ele tivesse investido diretamente nos fundos investidos. Toda a expertise da Spectra acabou saindo de graça para o nosso investidor.